Bora lá. Nossa, essa tem tempo, viu? Vamos lá. Eu venho de um berço católico. Os meus pais são católicos até hoje, inclusive. Fiz primeira comunhão, crisma, tudo isso. Mas não me sentia envolvida naquilo ali. Quando eu fiz a primeira comunhão e a crisma, eu fiz com o objetivo de casar, porque na igreja católica, para você poder casar, você tem que ser crismado e ter a primeira comunhão. E aí meus pais, minha mãe é dona de casa, meu pai é motorista de ônibus. Meu pai vendeu a casa que a gente tinha e nós nos mudamos para uma outra cidade aqui de Brasília, uma outra cidade satélite, e lá ele abriu uma padaria. E quando ele abriu essa padaria, eu entrei numa escola. E nessa escola eu fiz amizades com pessoas do mundo evangélico. E meu pai era muito Caxias, me permitia ir para lugar nenhum. E aí eu fui convidada para ir para um retiro. Nossa, tem tanto tempo isso, eu tinha 14 anos. E meu pai se recusou. Ele não deixou eu ir para esse retiro. Ia ser começar na quinta e ia terminar no domingo. Meu pai falou: não, você não vai. Meu pai não deixava eu tinha hora para chegar em casa, tipo 8 horas eu já tinha que estar em casa. E aí ele teve um sonho na quarta-feira à noite, que era para eu ir para esse retiro, porque a padaria ia sofrer um assalto e eu ia estar no caixa e eu precisaria não estar naquele ambiente. Aí no outro dia ele amanheceu e falou: pronto, hoje você vai pro retiro. E eu fui para esse retiro. Quando eu cheguei no retiro, a padaria foi realmente assaltada. E o meu pai, como ele teve o sonho, obrigada, como meu pai realmente teve o sonho, ele escondeu o dinheiro debaixo de um freezer. E como as pessoas que entraram para roubar não acharam dinheiro, bateram muito no meu pai e muito na minha mãe. E disseram para ele assim: você hoje deu sorte, porque o nosso objetivo, obrigada, Dio. O nosso objetivo hoje é que era pegar a sua filha. É. E eu tava no retiro. E lá eu tive, assim, foram dias de pregação, né? E eu conheci o Jesus que até então eu não conhecia. Foi uma coisa muito profundo, muito intenso. Eu me batizei ali mesmo e depois dali eu nunca mais soltei a mão dele. Foi assim a minha conversão. Deus, ele, além dele me chamar para ele, ele ainda me deu um livramento, né? Porque eu não sei qual era a intenção das pessoas ali comigo. Faz alguma coisa com você, né? Sim. E foi assim. Aí depois eu comecei a frequentar células e células. Depois, quando eu vi, já estava muito envolvida na igreja, já liderava grupo de jovens. E aí foi fluindo. E tô aí desde os meus 14 anos. Tô no sabor 40. Mas é isso. Minha história. Então, como eu disse, eu sou filha de um motorista de ônibus, de uma dona de casa. Eu morava na periferia aqui de Brasília, bem periferia mesmo. Meu pai tinha que fazer amizade com a bandidagem local para a gente ter a casa um pouco segura. E
Foi uma infância bem difícil financeiramente, mas foi uma infância feliz. Depois que ele abriu a padaria, né? Depois ele se aposentou como motorista, abriu essa padaria. Nós nos mudamos para uma outra cidade satélite um pouco melhor, mas nós morávamos lá de aluguel e as coisas não eram fáceis, nada fácil. Eu sou filha única, entre aspas, eu tenho uma irmã por parte de pai. É basicamente isso. Eu sou casada, tenho uma filhinha de 5 anos. Cinco anos. 5 anos. Eu vou te contar agora uma história bem forte. Tá preparada? Eu me casei no ano de 2011 e eu engravidei por 5 vezes. Eu perdi o meu primeiro bebê com 20 semanas, o segundo com 18 semanas, o terceiro com 8 semanas, o quarto com 16. E o meu quinto bebê eu perdi na semana de nascer. Ela simplesmente parou de mexer na minha barriga. Eu já estava com barrigão, quartinho montado, berço pronto, roupinha nas gavetas, tudo. E aí ela parou de mexer. Eu tava sozinha em casa. Oi, Selvinha! Eu tava sozinha em casa na época. Os meus pais tinham viajado junto com os meus sogros e o meu marido tinha viajado a trabalho. Eu tava sozinha. Eu senti ela parar de mexer, corri pro hospital. Quando eu cheguei no hospital, o médico disse assim: olha, nós vamos induzir um parto normal. Dio! Meu Deus, obrigada. Eu já tô quase chorando, ela me manda um cisne, que eu amo. Ai, obrigada. Aí, oi, Selva. Aí, fiquei sem palavras. Aí eu não aceitei o parto normal, eu preferi fazer a cesariana. E tiraram a minha bebê sem vida e eu passei por todo aquele procedimento. Sozinha. Sozinha. Só eu e Deus. A última cena que eu lembro, assim, é de tirar ela do caixão, né? Vestir a roupinha que eu tinha separado para sair da maternidade. Andar abraçada com ela de um lado pro outro. Depois colocar de volta. E depois eu desmaiei. Não me lembro. Só me lembro de acordar no hospital. E aí, alguns anos depois, Deus tinha me feito a promessa que ia me dar um filho. E me deu. E hoje eu tenho uma menina de 5 anos. Oi? Helena. Significa redonde a luz. A Helena é um milagre duplo. A Helena é um milagre duplo, eu vou te contar. Helena, quando eu engravidei dela, eu contraí toxoplasmose gestacional. Já tava uma dificuldade para conseguir ter um filho, né? Aí a bomba da toxoplasmose. Aí, amiga, ela os médicos disseram para mim o seguinte: olha, sua filha tem toxoplasmose. Ela tem a cabeça 3 vezes maior que o normal. Ela provavelmente vai nascer cega, surda. Obrigada, Rafael. E provavelmente ela não vai falar. E quando ela nascer, nós vamos ter que levar ela para o centro cirúrgico. Eu, gestante, fiz um jejum de 5 dias. Falei: Senhor, se você é na minha vida, opera agora um milagre. Eu vi como todo ser humano, eu duvidei muito de que ia acontecer um milagre. Mas quando a gente foi para a sala de parto, eu e meu esposo,
que o médico retirou ela da minha barriga. A médica, ela deu um grito muito alto. Eu achei que ela tinha partido. Ela falou: tem algo errado aqui, tem algo errado aqui, tem algo errado. Aí eu apertei a mão do meu marido e falei: se foi, né? Ele: não, ela nasceu perfeita. Aí a gente fez todos os exames e ela nasceu. Ai, a gente ficou pra chorar. Sim, foi. Sim, ela é um milagre duplo, né? É um milagre duplo. Eu falo pra ela, ela mesma fala: mamãe, eu sou um milagre duplo, né? Você é um milagre duplo. Tá? Sim, sim, verdade. Sim. Você vê a Lorana, você vê que gracinha que a Lorana, ela fala assim: papai do céu da mamãe. Ela fala assim: papai do céu que a mamãe tanto ora. Você pode me dar um presente de Dia das Crianças? Ela pede, mas eu não posso. Eu acabei de perder um, tem 20 dias. Eu perdi o sexto há 20 dias. É, mas agora vai sustentar. Ele já sustentou. Nossa, Freire, eu fiquei tão em paz, porque Deus já tinha me avisado que isso ia acontecer, sabia? É assim, quando eu engravidei, agora, eu fiz até o testezinho, a sexagem fetal era um menino. E assim, nós nos alegramos muito por ser um menino, né? E dias depois que partiu, obrigada, João Vitor. Depois que partiu, eu fiquei tão em paz. Eu não sei te explicar, mas eu não fiquei assim abalada. Não sei se é porque eu já tinha passado tanto por isso, sabe? Eu tava tão assim firmada em Deus. E o engraçado, eu não fiquei. O pessoal do meu trabalho quis me afastar, eu me afastei, mas totalmente contra a minha vontade. Ah, eu ganhei uma baleia. Não tô acreditando, cara. Ah, Lu, eu tô me tremendo. Olha que. Obrigada! Eu não esperava. Muito obrigada, de coração, a todos vocês. Muito obrigada. Obrigada por estarem aqui. Obrigada pelo resto. Obrigada pelos coraçõezinhos. Obrigada por tudo, por tudo, por tudo. Obrigada, Gio. Que Deus te abençoe e te retribua. Já fez uma festa. Obrigada, Kati. A turma do agro aqui, gente. Bora, Vi. Obrigada, João. Obrigada. Há vários, vários. Eu sou enfermeira, para quem não sabe. E em um plantão noturno, vou contar uma bem assim, bem legal. Um plantão noturno, eu tinha ido pro repouso. Tinha ido pro repouso. E eu não costumo ir pro repouso quando eu tô de plantão. Porque eu fico muito preocupada de eu estar ali descansando e acontecer alguma coisa.
Mas nesse dia eu fui, falei assim, vou deitar aqui 30 minutinhos, só que eu tava muito cansada, tava 24 horas de plantão. E aí eu escutei uma voz de uma mulher, claramente que era uma voz de uma mulher. Assim, Thaís, 3 vezes. Thaís, pra quem não sabe, meu nome é Thaís. Thaís, Thaís. O cara tem alguém me chamando, eu achei que era alguém da equipe me chamando. Eu levantei e fui. Aí depois eu saí fazendo a ronda, assim, de leito em leito. Quando eu cheguei em um determinado leito, eu vi que o paciente. Sabe o que é uma traqueostomia? Quando o paciente fica respirando pelo pescoço, sim? Aí eu vi que a traqueostomia dele estava desconectada e ele já estava roxo, cianótico. Já estava entrando em parada respiratória. Eu rapidinho conectei ali o ventilador, chamei a fisioterapeuta, a gente ficou ali um tempo, estabilizou ele. Passou. E no outro dia, chega a esposa dele na hora da visita e fala assim pra mim. E fala, chama a equipe e pergunta: tem alguém aqui chamado Thaís? Aí ela falou: tem a enfermeira, chama Thaís. Eu tava orando e Deus me mandou chamar por esse nome. E era a esposa do paciente. Aí eu fui até o leito, né, conversar com ela, porque a gente tem que passar as informações, pedir produto de higiene pessoal, essas coisas. E aí eu falei com ela, eu chamei por você essa noite. Aconteceu alguma coisa? Eu falei, aconteceu. Mas eu vou esperar a médica te contar o que aconteceu, porque eu não, tem coisa que a gente não pode contar. Tem que ser o médico, né? É, protocolo. Aconteceu sim, mas eu vou esperar o médico te contar. Aí a médica contou pra ela, o seu marido há tantas horas, meia-noite, se desconectou do ventilador, ele quase entrou em parada respiratória, só que a enfermeira viu a tempo. Aí ela, a Thaís, ela foi, ela, Deus, eu chamei por ela 3 vezes à noite. Eu chamei, Deus me mandou o nome, Thaís, Thaís. E eu ouvi a voz perfeita, se alguém me chamando como se estivesse assim do meu lado. Essa eu mudava muito. Assim. Quem vive em ambiente hospitalar vê muita coisa, a gente presencia muita coisa. Teve nos últimos dias, acho que eu contei. Ah, eu esqueci o nome da menina do grupo de vocês. Eu tava no plantão tem poucos dias. Eu tava evoluindo o paciente e eu escutei mais essa voz, era do Espírito Santo. Peraí, deixa eu desconectar aqui. Essa voz era do Espírito Santo. E aí ele falou assim para mim: vá até o leito 7. E eu fui, era um paciente que estava muito, muito, muito grave, já estado terminal praticamente, totalmente dependente de aparelhos. E aí o senhor falou para mim: faz a oração de entrega. Eu segurei na mão dele, deu tempo de calçar a luva, segurei na mão dele e fiz uma oração com ele e depois fiz a oração de entrega. O paciente totalmente em coma, ele derramou uma lágrima depois da oração e apertou a minha mão. 5 minutos que eu saí do leito, ele se foi. Já viu? Essa eu já tinha contado. Essa eu já tinha contado. Eu esqueci o nome. Diga como é que eu esqueci o nome da menina agora. Falei com ela hoje. Como é que tá sempre no quarto? Cibele, foi pra Cibele que eu contei. Isso aí. Sim, eu não, né, Deus?
São 18 anos de profissão. Obrigada, amiga. Pode perguntar. Pergunta, fica à vontade. Eu sou enfermeira há 18 anos. 18 anos. Para eu me formar foi uma luta que só Jesus sabe. Assim, humanamente não tinha condições nenhuma de eu fazer uma faculdade. Financeiramente não tinha condições. Eu era professora de reforço na época, dava aula de reforço, português e matemática. E para uma turma assim de 5 alunos. E depois eu arrumei um emprego aqui no Ministério da Agricultura, que ficava aproximadamente 15 quilômetros da minha casa, da minha faculdade, desculpa. E eu ia da faculdade para o trabalho a pé, porque ou eu almoçava ou eu pagava a condução. Então eu preferia almoçar, né? Então, por muitas vezes. Nem não, era um graveto, tanto que eu andava. Mas são 18 anos já dentro da profissão. Eu trabalhei em todas as áreas que você imaginar, menos centro cirúrgico. Mas trabalhei em maternidade, pronto-socorro, UTI. UTI é o que a minha maior paixão. É auditoria, tudo que é da enfermagem eu já fiz um pouquinho. Até estética, emagrecimento, tudo. Sim, hoje eu trabalhei por 11 anos dentro de um hospital particular. E era um hospital, um lugar que eu amava muito, muito. Só que aconteceu algo lá dentro que me trouxe alguns prejuízos emocionais. E por causa disso eu tive que pedir demissão de lá. Pedir demissão. Obrigada! Obrigada. Tive que pedir demissão. Tá me ouvindo? Eu ganhei uma baleia, tô ficando chocada. E um cisne ainda, e um monte de coisa, gente. Vocês são demais. E aí eu pedi demissão desse lugar. E o senhor falou assim pra mim: você vai ficar um tempo reclusa sem trabalhar. Aquilo pra mim foi o fim. Porque eu nunca tinha ficado sem trabalhar na minha vida. Desde que eu me entendo. Assim, eu ia depender totalmente do meu marido. E eu fiquei 1 ano e meio em casa. E aí o senhor falou, estuda. E eu comecei a estudar para um concurso público. E tanto aqui para Brasília quanto para Uberlândia, em Minas Gerais. E aí eu comecei a estudar assim, lendo livro, vendo vídeo aula. E o senhor falou assim para mim, um dia eu olhei e falei, senhor, eu sei que tem algo errado, eu não tô fazendo da forma certa. Ele falou assim para mim, o conhecimento você já tem. Pratique questões. Eu comecei a fazer questões, uma atrás da outra. Eu acho que eu fiz mais de 20 mil questões. E eu gabaritei a prova. Para não dizer que eu errei uma questão. Uma questão. Eu passei em vigésimo. Fiquei em 20º lugar. E aí eram 40 vagas. E o pessoal falou assim para mim que logo eu ia ser convocada. Só que eu estava gestante. Eu engravidei na época da Helena. Eu falei assim, eu quero ir. Mas eu só vou quando a minha filha começar a andar, porque eu quero ver ela falar, quero ver ela engatinhar, quero ver ela andar. No dia que a minha filha fez 1 ano e meio, dia 7 de março, eu fui convocada.
É, hoje eu sou servidora pública. Obrigada. Você escolheu, você escolheu uma pessoa com muitas histórias. Obrigada. Ai, mais forte. Acho que o da minha filha mesmo. Mas tem um assim bem legal que eu recomendo para as mulheres solteiras. Vou falar para você. Ó, isso aqui, ó. Você vê o tanto que é antigo. É um papel de carta. Tá vendo? Papel de carta. Olha a datinha aqui. Olha a data. Olha. Eu desenhei aqui um bonequinho do meu marido é 2009. Eu desenhei um bonequinho, formato de um homem, e escrevi todas as qualidades que eu queria de um marido e coloquei até os defeitos. E ainda escrevi que não tivesse vícios e que não gostasse de futebol. Tá aqui escrito que não gostasse de futebol. E o meu marido é exatamente como está escrito nessa carta. Ele detesta, ele não tem vício. E no primeiro dia que a gente saiu, eu sabia que ele era cristão, porque nós nos conhecemos, eu era criança, eu tinha 5 anos, mas até então eu era amiga do irmão dele. Eu era amiga do irmão dele, nunca fui amiga dele. Selva, eu amo sua vida, minha amiga. E aí, ele, do nada, depois de muitos e muitos anos, eu já adulta, ele também já adulto, ele me convidou para sair e lá ele foi muito respeitoso, diferente de todo tipo de relacionamento que eu já tinha tido. Sabe assim, de nem pegar na minha mão, percebi que ele era diferente. E no primeiro dia, quando ele desceu do carro para me deixar em casa, ele desceu para abrir a porta e falou assim para mim: O Espírito Santo de Deus me disse que você é a mulher que vai casar comigo, é a mãe dos meus filhos. Eu te amo. No primeiro dia eu quis sair correndo, Vi. Eu quis sair correndo. Claro, eu quase fugi. Eu quase fugi, juro pra você. Não, eu falei assim, eu falei, oi, Fabi. Eu falei, "Gente, eu falei, calma, calma, calma. A paz, meu amor, tchau. Eu acho que você tá muito apressado com as coisas. Calma, calma. Ele, não, eu tô certo disso. Amanhã eu quero almoçar com você. Aí tá, a gente foi almoçar no outro dia. Ele já chegou com um par de alianças de compromisso. E noivamos no outro mês. E depois já casamos na poupança. Então, amanhã é 16 anos. Acho que a gente faz 16 anos esse ano juntos. De casados. Eu casei em 2010, 16, não sei. Não, o namoro foi um mês, 2 meses, assim, um mês de namoro, um mês de. É, porque os dois eram, né? Os dois eram cristãos, né? Ah, bebê. Era. Mas eu sabia que eu ainda sou dessas, de escrever cartas, eu ainda escrevo. É. Eu chamava Flip, né? Da Flip.
Era flip. O celular que fechava era o flip. E quem tinha um daquele era, ó, era difícil. Quem tinha um celular desse, geralmente era de quem tinha dinheiro. Era, na minha época eu não tive celular depois que eu fui trabalhar. Sim, sim. E não fui eu que escolhi. Não fui eu que escolhi. Eu fui escolhida. Eu passei no vestibular aqui da UNB para Química. Meu objetivo era ser professora de Química. E meu pai não me deixou cursar Química. Ele disse que era um curso muito pesado, que a matéria era muito pesada, que eu ia viver cansada e eu já trabalhava muito. Ai, peraí. Já trabalhava muito. E ele, não inventa outra coisa na sua cabeça. E aí, eu passando na porta dessa faculdade particular, eu vi lá, bolsa de estudo. Faça uma prova, faça o vestibular, dependendo da nota, você ganha uma bolsa. Eu fiz a prova, eu acertei 80%, eu ganhei 80% de desconto. E aí meu pai, pode ir que eu pago pra você. E só podia ser se fosse enfermagem. E aí eu me apaixonei, eu não me vejo fazendo outra coisa da minha vida. Não me vejo. Pra mim não tem nada mais gratificante que ver um paciente saindo bem e saber que teve a minha mão ali. Eu quase não choro. Sim, eu não... É, eu sou enfermeira. Eu sou enfermeira pneumologista, você já ouviu falar? Eu sou especialista em hemodiálise. A minha especialidade é em hemodiálise. Mas eu não gosto. Eu gosto do paciente grave. Aquele paciente que realmente precisa de mim. Eu gosto de paciente de UTI. Aí depois eu fiz a especialização em terapia intensiva também. Mas a minha especialidade principal é nefrologia. É fazer hemodiálise. Mas a hemodiálise. Ah, da hemodiálise. Porque a hemodiálise, ela exige que você fique ali parada por muitas horas com um paciente só, dando muita atenção para um único paciente. E eu gosto daquela adrenalina, daquele movimento, sabe? Da correria. Eu não consigo ficar parada ali. Eu trabalhei um ano na hemodiálise e eu detestei. Mas tem gente que ama, tem gente que já não é para mim. Sim, não, às vezes você vira a noite ali com o paciente fazendo hemodiálise, paciente após um transplante cardíaco, por exemplo, ele fica 48 horas fazendo hemodiálise. É, fica uma máquina especial, né, da hemodiálise que chama Prisma, que ela é própria para isso, ela fica 24 horas, aí ela fica repondo ali os sais que vão saindo, tudo, sabe? A gente coloca dentro das bolsas potássio, sódio, cálcio, de tudo um pouco.
E o paciente fica ali, ele fica totalmente dependente daquela máquina. Se aquela máquina para por um instante, a responsabilidade do enfermeiro nefrologista é muito alta. E não foi por isso que eu não gostei. Eu gosto de responsabilidades, mas eu não gostei de ficar ali estática, sabe? Eu gosto do movimento, da agitação. Vai. Não, eu tô rindo que eu fiquei nervosa agora na próxima pergunta. Manda, Vi, manda. Ah, obrigada. Como eu sobrevivi. Como eu sobrevivi. Boa noite, Matheus. Ah, amiga, ainda tem coisas muito mais profundas, muito mais profundas. Exato, literalmente como eu sobrevivi. Esse é o meu. É verdade. Obrigada, Fox. Gente, é a Fox aqui. A fofa. Mais medo de perder meu pai. Agora você pegou no ponto. Acho que de perder meu pai. Ai, meu pai já tá com quase 80 anos. Eu acho que eu não tô pronta. E se você vê, ele tem mais força que eu e você juntas. Ele faz mais coisa que eu, né? Obrigada, Fox. Acho que esse é o meu maior medo. Ai, é porque você não conhece, viu? Meu pai é a pessoa mais maravilhosa desse mundo. Ele é super divertido, ele não consegue deixar ninguém triste. Ele tá sempre contando uma piada besta, sabe? Ele tá alegrando todo mundo, fazendo de tudo por todo mundo. Ele vem aqui ver que eu tô precisando de alguma coisa, ele vai na mesma hora ele resolve. Meu pai é incrível. Acho que é ele mesmo, meu maior medo de perder ele. Quanto? Não, é mensurável, não sei dizer uma, não sei dizer um, é imensurável. Tem pessoas na nossa vida que a gente não consegue mensurar. É um filho, você não consegue mensurar o amor que você tem por um filho, o marido, a mãe, amigos. Tem gente que não tem, não dá para mensurar assim. Essa pergunta eu vou, meu tudo. Minha maior alegria foi o dia que a minha filha nasceu, que eu vi a cabecinha dela redondinha,
que eu vi que ela enxergava, que ela ouvia e que Deus tinha ouvido as minhas orações. Acho que essa foi a minha maior alegria. Então, amiga, eu falo, não, amiga, eu não acostumou. Eu sou uma sobrevivente, eu falo, eu sou uma sobrevivente. Eu já estive no fundo do, mas o meu poço, sempre cavo ele e saio do outro lado. Nem tão beleza, mas eu saio do outro lado. Meu passado, o que que eu mudaria no meu passado? Nossa, eu fui uma adolescente tão careta. Eu acho que eu teria aproveitado um pouco mais algumas coisas, sabe? Eu era muito careta, muito estudiosa, muito nerdzinha, assim, muito quieta, muito calada, muito tímida. Acho que isso eu mudaria. E a minha saída, a forma como eu saí do meu trabalho, que é algo assim muito profundo, eu acho que eu mudaria isso. Acho que é isso. O restante eu não me arrependo de nada. Eu não costumo me arrepender das coisas que eu faço na minha vida. Porque eu faço tudo muito consciente do que eu tô fazendo. Maior arrependimento, eu não tenho maior arrependimento. Não, é muito difícil. Porque, assim, igual eu te falei, eu sou muito honesta, muito sincera, muito verdadeira. O que eu tenho pra falar, eu falo. Às vezes eu falo até demais. Eu defendo muito quem é meu, muito. Arrume briga comigo, mas não arrume briga com os meus amigos, que aí você é uma onça. Então, porque você sabe, né? É só não mexer com amigo meu. Ai, Cibele, beijo, amiga. Assim, eu sempre fui a prima mais divertida. Eu era a que brincava de bola, eu era a que soltava pipa, eu era a que gostava de brincar mais, mas assim, não muito moleca, não. Igual eu te falei, eu era meio nerdzinha. Eu tive um pai bem, assim, sabe, ele me colocava trancada às vezes para estudar a tabuada. Eu ficava horas trancada estudando tabuada. Ele era bem rígido, era muito rígido. Eu não podia chegar em casa depois das 20 horas e tal. Mas assim, eu sei a tabuada de comprar de trás para frente, frente para trás, não era uma peia. Eu acho que eu teria aproveitado mais o meu avô. É a minha maior saudade, o meu avô. De recordar. Ah, eu gostaria de voltar quando eu jogava. Eu gostaria de voltar quando eu jogava queimada na rua, não sei como chama na tua cidade, mas aqui pra gente é queimada com as minhas primas,
quando a gente podia andar, brincar na rua sem medo, sem perigo, quando a gente não abusava de sorvete. Isso aí eu queria voltar. Era uma época muito boa. Sim, é um tempo que não volta. Ah, pode perguntar. Céu, amor, obrigada, obrigada, obrigada. Obrigada, Leandro, obrigada, Denise. Vocês são incríveis. Obrigada, Fó. Qualquer besteira, amiga, coloca um sorriso no meu rosto. Qualquer besteira. Obrigada, Selva. Eu sou a pessoa que mais sorri nesse mundo. Eu posso estar no meu pior dia, mas eu não tiro meu sorriso do rosto. Muito difícil alguém tirar meu sorriso. Muito difícil. Eu choro bastante. O que me tira do sério? Ingratidão. Eu não lembro o que foi que eu falei. Assim, eu sou uma pessoa que sofre bastante, mas que choro muito também. Mas o que eu mais me machuca é ingratidão. Me irrita muito a ingratidão e quando alguém é desonesto com alguém que eu amo. Tan, 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 Berlim. Dizendo a Denise que eu até rindo, eu tô chorando. Ai, ai. Excelente. Olha, eu vou falar uma coisa que meu pai me ensinou. O que acontece no trabalho, fica lá. Eu chego em casa, é como se eu não tivesse vivido absolutamente nada. Às vezes eu chego em casa de um ponto tão péssimo que eu perdi um paciente que era muito querido e eu tento deixar lá. Às vezes eu paro o carro antes, choro o que eu tenho para chorar ali e chego em casa como se nada tivesse acontecido. Até mesmo porque as pessoas que convivem comigo, elas não são obrigadas, né, a passar por isso ou a me verem triste, então eu tento não demonstrar, mas nem sempre é possível, né? Tem casos muito assim que acontecem que são muito pesados e a gente chega assim abalado, mas eu tento filtrar. É, meu pai fala, toda vez que você tiver algo que aconteceu no trabalho, pega, põe a mão na árvore, conta pra ela, desabafa ali com ela, mas não deixa demonstrar pra ninguém o que você tá passando. E assim eu faço. Mas eu não desabafo com a árvore, não, eu desabafo com Deus mesmo. Sim, ele sempre esteve. Eu tô relaxada, amiga. Pode fazer. Pô, manda. Mar. Ai, com certeza, o mar. Amo o mar. Berlim, obrigado. Ai, é uma praia em Maragogi, chama Maragogi na Lagoas. Ai, deixa eu lembrar o nome. Bruna, Praia da Bruna, em Maragogi, Alagoas. É uma, meio que uma ilhazinha deserta, assim.
E é uma piscina, você consegue andar uns 3 quilômetros dentro do mar, com a água assim na canela. Sem brigada, Berlim é sensacional. Ah, não, ela fica grudando, né? Não gosto muito não, mas eu amo ficar ali dentro da água. Agora deitada ali, tomando sol. Não, eu gosto de ficar dentro do mar. Meu marido fala que ele fica, sai dessa água. Eu fico lá horas. Eu amo. Ela não gosta também. A gente foi pra Bahia no final do ano passado, pra Guarajuba. E já levei ela pro Recife também. Mas ela era pequenininha. Tem 5 anos já, minha filha. Ele tá falando assim pra mim. Falei pra ela hoje, filha, lava o copo pra mim. Ela, você é louco, não compensa. Juro, já tá desse modelo. Você é louco, não compensa. Ah, já me fala, amiga. Ah, cada pérola, deixa eu ver. Pior que nem eu acredito que ela tá falando. Pérolas, né? Cara, meu Deus. Pior que é sempre quando a gente tá distraído que ela solta uma, né? Porque se eu tivesse gravado, já tinha bombado aqui, já tinha mais de 100 mil visualizações. Ai, ai. Um superpoder. Ah, eu queria me teletransportar. Eu queria me teletransportar. Exatamente nesse momento agora, eu queria me teletransportar. Sabe por quê, ó? Se eu pudesse me teletransportar, eu ia lá pra Argentina conhecer a selva. Eu ia lá na França ver uma amiga. Sabe? Queria esse poder. Ia lá na Bahia conhecer outra. Ia lá no Ceará conhecer outra. E por aí vai. Eu acho que eu queria o poder do teletransporte. E Matinhos. Ah, tudo bem, amigo. Sim, já, já sim. Como é que eu vou contar isso aqui? Era um paciente que ele era tipo de uma seita aqui, daqui de Brasília. Aqui tem uma cidade que ela é só uma seita. E esse paciente ele tinha engolido uma espinha de um peixe. E essa espinha do peixe entrou e perfurou todos os órgãos. Uma espinha minúscula. Ela perfurou tudo. E aí, gosta de ver. E aí, espinha de peixe. E aí, sempre que eu vou fazer peixe, nossa, eu fico morrendo de medo. E aí, ele foi pro centro cirúrgico diversas vezes, porque toda hora tinha algum problema, toda hora tinha que fechar algum órgão, toda hora. E aí, deu horário de almoço, todo mundo foi almoçar e ficou eu e meu fisioterapeuta no plantão. Enquanto o pessoal tava almoçando, a gente escolheu o plantão tava sossegado, ficou só nós duas vigiando, cuidando de todo mundo. De repente, eu escutei um barulho como se fosse um balão explodindo. Assim, bom! Aí ela tava no leito do paciente, a fisioterapeuta, ela falou assim, Thaís, corre aqui. Eu fui correndo. Ela, eu acho que o pulmão do paciente estourou, a gente chama de barotrauma. Eu acho que o paciente fez um barotrauma. E na hora eu apertei o botão do pânico, né? Chamei toda a equipe veio, a gente tentou reanimar. E quando o médico
para reanimar o paciente, o médico era como se fosse jogado para trás. Ele fazia assim, eu tô caindo, não tô entendendo por que eu tô caindo. Mas você percebia nitidamente que não era ele que estava se jogando, sabe? Ele era como se ele fosse empurrado. Aí eu, deixa eu ir. Quando eu ia, eu também não conseguia. E a gente reveza, cada 2 minutos vai um, né? Um fica 2 minutos fazendo massagem, daí o outro faz mais 2 minutos. E aí ninguém conseguia. E a minha chefe era do mesmo lugar que ele. E aí ela falou assim: pode parar, porque fulano de tal já veio buscar. Acho que foi a coisa mais bizarra que eu já vivi. E foi o corpo mais estranho que eu vi também depois, assim. Porque como o pulmão estourou, o ar foi para todo o restante do corpo, né? A gente chama de enfisema subcutâneo. Você apertava ele assim, fazia... Ele ficou parecendo um sapo. Não. Defender? Eu nunca precisei defender um paciente. Não, já. Ai, tem uma boa. Gente, essa é boa. O cara era casado e tinha uma amante. E aí, as duas foram visitar ele ao mesmo tempo. Você acredita nisso? As duas foram visitar ele ao mesmo tempo. E aí eu fiquei escondendo uma da outra o tempo inteiro. O cara, o paciente, ele tinha uma amante e era casado. E as duas foram visitar ele ao mesmo tempo. E aí eu fiquei naquele jogo de cintura, né? Tentando afasta uma pra lá, tira uma daqui, as duas querendo se pegar ali. Aí acabou que eu falei assim: ó, as duas estão proibidas de vir visitar. Podem ir embora, vocês duas estão com restrição para visita. Tive que restringir a visita das duas, você acredita? E isso acontece muito, viu? Imagina, né? Acontece bastante. Sim, isso não tem nada a ver com caso. Sim. Já apareceu assim, alguém que estava em estado terminal? Aí, para receber os bens, a mulher veio, apareceu para visitar vestida de noiva, já com o juiz para poder casar, para não perder os bens. E a médica pôs todo mundo para correr. Acontece. Obrigada, borboleta. É, dá um livro essas histórias aí. É Sueli, nossa mesmo, amiga, é por aí. Coisa mais estranha. Nossa, amiga, eu como de tudo. Não, não sei o que foi o mais estranho. Deixa eu pensar. Nossa, agora você me pegou. Eu não tenho frescura pra comer. Não, não tenho nada. Não, eu me permito a conhecer as coisas, sabe? Eu me permito muito a conhecer, assim. Eu me permito. Porque às vezes você vai a algum lugar e o paladar é totalmente diferente do seu e eu me permito. Eu não tenho muito isso não. Eu gosto de comer, não tenho problema. Mas falou que a comida vem manda, 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 manda.
Aham. Ah, eu amo sushi. Amo sushi. Amo, amo sushi. Amo jiló. Amo, amo. Eu não tenho. Sério, comida não tem. Já comi. Parece um frango. Já comi também. Tá, uma coisa que eu comi e não gostei. Nossa, essa vai vir piada. Não posso falar. Mas foi cobra. Eu não gosto. Eu comprovei e não gostei. Mas já comi jacaré, javali. Grave, grave. Povo, amo, lula. É jacaré, não tem gosto de frango, já. Eu acho que é só essa mesmo. Agora, ostra, camarão. Eu gosto de tudo. Eu não tenho frescura pra comida. Orar. É orar. Todo dia, às 3 da manhã, eu estou de joelhinho no chão. Aí depois eu vou escovar o dente, fazer xixi, essas coisas. Mas a primeira coisa é orar, com certeza. Eu já acordo no automático. Eu posso estar assim no dia mais. Eu amo caranguejo, amo caranguejo. Eu posso estar no dia mais tranquilo, assim, não tenho nada para fazer, já acordo espontâneo, 3 da manhã. Sim, também. Mas geralmente de manhã eu não oro por mim. Geralmente eu oro pelas pessoas. Eu tenho uma lista, né? De por quem eu intercedo. Então, geralmente, às 3 da manhã eu faço isso. E à noite eu oro pela minha casa, pela minha família, por mim. Mas a primeira coisa que eu faço, com certeza, quem me conhece sabe disso. Eu sempre mando, e por quem eu tô orando, eu sempre mando assim: estou em oração por você. Às 3 da manhã, só eu mando. O emoji assim. Várias vezes, amiga, voltas e voltas e voltas e voltas e voltas. Ai, eu recebi muito. Sim, sim. Teve uma vez que eu fui ao monte, porque eu tava passando por um problema muito, muito sério. Um problema. E aí, Denise, você pode me ajudar no desconectando quando subir? E aí, eu precisava de um, era só um milagre. Só um milagre. E eu fui pro monte, eu fiz uma campanha de 7 dias indo pro monte. E aí eu dava 12 voltas no monte. Pegava as folhinhas para ir marcando as voltas que eu já tinha dado. E eu falei assim, no último dia eu falei, Senhor, será que o senhor tá me ouvindo? Porque eu tô aqui há tantos dias. Será que o senhor tá me ouvindo? Me manda uma resposta. Aí eu falei, tá, mas que resposta, né? Que eu quero que Deus me mande. Eu falei, Senhor, me manda um pássaro aqui, mas um pássaro que eu nunca vi. Miga, veio uma arara vermelha. Ela pousou assim, ó, no meu ombro. Boa noite, Fernando. Já eu falei assim. Nossa, eu fiquei. Sabe quando você fica estática assim? Que é aquele que é um dos bichos que eu acho mais lindos assim. Ele aqui, eu não sabia se eu tocava, eu não sabia o que eu fazia. Eu só falei, obrigado, Deus, obrigado, obrigado. Tá me ouvindo? Foi uma resposta. Obrigada, Kerlane. Obrigada, meu amor.
Ai, foram tantas. Eu sou muito corajosa. A coisa mais corajosa, mais corajosa. Você fala de aventura? De aventura, você diz? Ou acho que a mais corajosa que eu já fiz foi parar o carro na via, né? Sinalizar e atender um paciente sozinha, só eu e Deus. Eu ando com a maletinha no porta-malas. Eu ando com a maletinha. E atender ele sozinha, pegar ele no braço, um cara de mais de 80 quilos. Oi, Adri, colocar ele dentro do carro e levar ele para o hospital no meu carro. Porque não ia dar tempo de esperar. Eu peguei ele no braço, no braço. Coloquei ele dentro do carro e fui, ó, pshum, pensa num pezinho pesado. Acho que essa foi a coisa mais corajosa que eu já fiz. Louco. Eu tava andando na via e vi ele caindo, assim, na minha frente, metros, assim, uns 300 metros na minha frente, eu vi ele caindo. E ninguém parando para socorrer, ninguém. Eu simplesmente parei o carro, só sinalizei e desci e fui. E eu peguei no braço assim, ó, igual um homem para uma mulher mesmo. Peguei. E eu nem pensei, eu nem pensei. Eu só agi. Eu não consigo deixar para trás na vida. Oi? Quantos quilos? Ah, uns 80 por aí. Uns 80. Eu sou pequenininha, eu tenho 1,57. Eu sou baixinha, eu tenho 1,57. E mas o enfermeiro, a gente tem muita força, amiga. Não quero brigar com o enfermeiro, não, porque você leva porrada. Porque a gente tem muita força. A gente mexe com gente pesada o dia inteiro. Vamos, vira pra lá, vira pra cá o tempo inteiro. É muita força. Na pandemia eu estava gestante, então eu fui afastada, né? Eu não trabalhei assim direto com o paciente. Eu fui afastada logo de imediato porque eu já estava gestante. Que a pandemia começou em março eu já estava grávida. Então eu fiquei afastada, mas eu perdi uma prima na pandemia. E por ser profissional da saúde, eu era proibida de entrar em shopping, eu era proibida de entrar em mercado, até farmácia, amiga. Quando sabiam que era profissional da saúde, perguntavam, né, qual era a profissão. A gente falava. Não, aqui ficou assim, aqui em Brasília. Sem falar, né? Aí, ó, você não pode entrar. Acho que foi a pior situação que eu vivi assim, só por ser profissional e nem tava na ativa, né? Não tava nem em contato. Mas o meu marido pegou Covid, eu não peguei. Grávida, não peguei. Quando a gente trabalha assim com gente muito doente, é muito difícil a gente ficar doente. Tanto de gente linda que apareceu aqui, tanto de coisa, meu Deus, eu tô passada.
Na minha profissão, acho que desde o meu. Olha, eu comecei a trabalhar, eu tinha 19 anos. Eu me formei, eu tinha exatamente 19 anos. Parece estranho, né? Tão nova, mas eu entrei na faculdade, eu tinha 15 para 16. Aqui em Brasília tinha um processo que quem tivesse. As escolas encaminhavam as crianças para o Ministério da Educação e as crianças tinham que tirar uma nota acima de 70. E aí pulariam uma série. Eu tirei 99,8, eu pulei do jardim para a terceira série. Então, eu terminei o segundo grau, eu tinha 15 anos. E já entrei na faculdade, então eu me formei muito cedo, muito jovem. Ah, diversas, diversas. Muitas. De ser chacota porque não tinha roupa, que usava sempre as mesmas roupas. Ou de. Ah, bora todo mundo sair pra lanchar. Eu não poder ir. Criador, criado pelo resto mesmo. A maior dificuldade. Ai, amiga, essa eu não posso te contar. É muito pesado. Essa eu vou ficar devendo. Essa eu vou ficar devendo. Boa noite, criador. Obrigado, criador. Que é emergência mesmo. Emergência, pronto atendimento. Tive uma colega de trabalho muito complexa, muito. Ela me perseguiu de todas as formas que ela pôde me perseguir, ela me perseguiu. É criador da tigresa. Eu não aguento, cara. Aí, nesse dia, eu não estava na porta de emergência, eu estava responsável por curativo, os primeiros atendimentos ali. Eu não estava responsável pela porta da emergência. Eu estava fazendo um curativo numa senhorinha e eu ouvi a voz do Espírito Santo assim, muito claro na minha mente. Vá à porta de emergência. E eu fui. Eu terminei o curativo rapidinho, fechei e fui. Quando eu me direcionei à porta, tinha um carro, uma Fiorino, e dentro dessa Fiorino tinha um homem que tinha sofrido um capotamento de um caminhão. E ele estava junto com a filha. A filha só teve alguns arranhões, né, algumas escoriações, mas ele teve traumas muito graves. E quando abriu a porta, ai, fica quieto. E aí quando ele abriu a porta, o rapaz abriu a porta da Fiorino, já escorreu o sangue assim, né? E a enfermeira que não gostava de mim falou assim: vocês podem seguir aqui reto, tem um hospital público aqui logo na frente, já que vocês não têm plano de saúde. Pode seguir aqui, ó. 500 metros você chega no hospital. Eu falei: não, 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 não vai dar tempo. Desce, 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 desce. A gente já tirou ele, colocou ele na maca. Na hora que colocou ele na maca, ele entrou em parada cardiorrespiratória. Eu reanimei, entubamos. O abdômen dele começou a inchar, ficar distendido. E aí eu falei pra doutora, vamos levar ele pra agora, pro centro cirúrgico, agora, 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 agora. Ela, não, Thais, eu não vou abrir um paciente sem fazer uma tomografia. Eu falei: vamos agora.
Se não tiver nada, depois fecha e tá tudo certo. Mas vamos abrir. Ela, então tá, bora. Quando a gente subiu, estavam todas as alças intestinais rompidas. E aí, e aí, fez a cirurgia, conseguiu fechar as alças intestinais. E ele foi para UTI, ficou 47 dias na UTI e a gente tentando transferência para ele para o público. Porque assim, a gente não pode negar atendimento no hospital particular. Porém, depois que você presta o primeiro cuidado, você procura uma vaga no hospital público. Só que para esse paciente a gente não achou. E ele ficou lá 47 dias. E quem tinha atendido? Eu. A responsabilidade era minha. E a outra enfermeira ficava, e aí, Thais, como é que você vai fazer para você pagar a conta desse paciente? Você vai ter que vender o quê para pagar a conta? Sim, ela estava esperando uma brecha para poder cavar o buraco mesmo. Sim. E ela ficou dias e dias martelando isso na minha cabeça. Até chegar ao ponto de eu ir no faturamento e perguntar quanto que estava a conta do paciente. Aí eu descobri que estava em 4 milhões e 700. 4 milhões e 300, desculpa. 4 milhões e 300. E aí esse paciente recebe alta, sai andando e a filha dele pergunta pro meu chefe: eu quero falar com a enfermeira que atendeu meu pai. Aí a outra enfermeira falou: fui eu. Ela: não, não foi você. A enfermeira que atendeu meu pai, ela era menorzinha, ela tinha uma covinha no sorriso e no crachá tinha uma caricatura. Aí meu chefe falou: essa daí é a Thaís, vou chamar ela, ver se você reconhece. Aí ele me chamou, ela, essa mesmo. Ele pagou a conta do hospital à vista, em dinheiro vivo. Ele era nada mais, nada menos que o terceiro maior produtor de feijão do país. E depois ele me abençoou. Depois ele ainda me abençoou. Mas isso eu não posso contar aqui, senão meu conselho me pega. Ai, ai, deixa abaixo que é grave. Deixa abaixo, deixa abaixo. Não tô entendendo nada dessa rolagem aqui. O criador aqui, mas o alemão falando não sei o que com o que. Tô fora de confusão, o outro tô vendo, não tô entendendo nada. Deixa fluir. Ah, amiga, eu tenho tantos. Se a mais me impressionou. Eu passei por uma situação assim, eu não posso dar muitos detalhes, porque já é me expor demais. Mas eu passei por uma situação muito séria, onde feriu a minha honra, a minha integridade física, o meu emocional, e eu achei que eu não ia sobreviver. Eu acho que essa história assim, eu acho que eu só contei para duas pessoas na minha vida. E assim, foi bem, bem traumático. Eu tive que passar por procedimentos cirúrgicos depois para poder fazer algumas reconstruções por conta disso. E assim, apesar de ter passado por isso, eu acredito que a mão de Deus esteve comigo ali o tempo inteiro, porque poderia ter sido muito pior. Eu não posso dar muito detalhe.
Desculpa. Gente, alguém tira o criado da live, por favor. Tô brincando, criado. É ele que faz a live do sono, né? Sim, eu tenho amigos assim. E tenho amigos bem chegados que são bem diferentes de mim. E tá tudo bem. Eu acho muito interessante as diferenças, sabe? Eu acho que cada um aprende um pouco com cada um. Tá tudo certo. A gente tem que ir amar, não é? O segundo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Então a diferença dele pra mim pouco importa, sabe? Se ele é alguma coisa diferente daquilo que eu penso, pra mim não tem problema. Eu não deixo levar pra minha vida as mesmas atitudes. Mas se é meu amigo e ele contar comigo, ele vai poder contar. Entendeu? Eu só não me espelho. Eu acho que o próprio Deus deu livre-arbítrio. Então, quem somos nós para julgar o próximo porque ele crê naquilo, naquilo lá, sabe? Eu tenho a minha fé e tá tudo certo. Se fulano tem outra fé, tá tudo bem também. Eu não posso impor nada para ninguém. Eu deixo as pessoas entrarem na minha vida e serem livres do jeito que elas são. É isso. Ô, Pompeu! Oi, Arthur! As brava. Obrigada, Arthur. Oi? Depois de bigode, o Arthur. Obrigada, Arthur. É, amiga, eu acho uma grande babaquice, sabia? Cara, quem sou eu na fila do pão pra julgar alguém? Não tenho que julgar ninguém por absolutamente nada, por absolutamente nada. Aí, jogou pra você também. Eu acho que cada um é livre para escolher o que quiser. Eu acho que cada um é livre para escolher o que quiser, seguir o caminho que quiser e tá tudo certo. E eu não vou julgar, pra julgar alguém tem que ser algo muito sério. Ah, Deus. Deus é meu melhor amigo. É com ele que eu converso todos os dias. É ele que me escuta. É ele que me dá os melhores conselhos. Ele é tudo pra mim. Ai, me fiz chorar. Oi? Pode ser uma frase? Meu melhor amigo. Sério.
Sim, ainda mais quando a gente se coloca à disposição para orar por outras pessoas, né? Para ser intercessor de alguém. A retaliação ela vem muito pesada. E obrigada, Denise. E se você não tiver uma fé muito firme e uma confiança muito grande no que, em quem você está crendo, em quem é Deus, na profundidade do que é o Senhor Criador, você não permanece, você não sobrevive. Porque Ele é exatamente tudo isso e um pouco mais. Ele é igual à vontade dele, bom, perfeito e agradável. Que é isso, gente? Denise, pô, dá um jeito nesse povo aí, Denise. Tantão pra vocês. Você diz de caráter, uma qualidade. A minha qualidade, minha principal qualidade, quando eu sou amiga, eu sou muito amiga. Mas é demais. Se você estiver no buraco, eu vou lá e te puxo. Eu sou muito leal, muito leal. Acho que essa é a minha principal qualidade. Eu sou bem leal. Criador. Gratificante. Ver um amigo meu sorrindo, ver minha filha crescendo saudável, ver um paciente meu que não tinha perspectiva sair bem, exercer a minha profissão, ter os meus pais vivos, ter um esposo que me trata muito bem. Eu sou muito abençoada. Eu tenho amigos incríveis, incríveis. Ai, você quer me fazer chorar. Ah, vou falar desse lado. Sim, sim. Assim, a cirurgia eu quem fiz, né? Eu sou enfermeira. Quem fez foi o médico. Eu só encaminhei o paciente para fazer a cirurgia, entendeu? Porque assim, muitas vezes as pessoas me perguntam assim, mas por que que você não fez medicina e fez enfermagem? Primeiro que eu nunca quis ser médica. E eu amo a enfermagem
e nós somos assim bem desvalorizados. Eu costumo dizer que o motor do hospital é a enfermagem. Não existe saúde, seja ela pública, seja ela particular, sem a enfermagem. Não existe. E eu acho que a minha profissão, o técnico de enfermagem, o auxiliar de enfermagem, eu acho que deveria ter mais valor, sabe? O médico leva sempre o mérito de quase tudo. Nada contra, porque nós dependemos muito deles. Beijo, Criador. Mas, muito obrigada por tudo. Mas, sem enfermagem, não tem o restante. Não tem o restante, entendeu, amiga? Não tem. É. Ai, aqui tem bastante. Acho que eu chorei demais. Nada a ver. Já foi na montanha russa assim, bem maluca? É tipo isso. Cheia de altos e baixos, mais baixos do que altos. Como eu te disse, eu sou uma sobrevivente. Sim, ó, uma montanha russa assim, bem pesada. Quem vê um sorriso, às vezes não sabe o que passou, né? O que tá ali atrás, as histórias, não sabe. O maior desafio que eu enfrentei foi uma internação que eu passei. E dentro da. Lembra daquele caso que eu falei que eu não ia dar muito detalhe? Mas foi dentro de uma internação. Quando eu me vi do outro lado, quando eu me vi como paciente. E ali eu achei que dali eu não ia prosseguir. Eu achei que ali era o fim do túnel para mim. Eu tenho tantos. Eu sou ansiosa, eu sou brigona, eu não gosto que mexam com os meus, eu falo sem pensar. Quando eu vi, eu já falei. Igual aquele dia lá, que tava na batalha, a menina chamou o Arthur de inseto, eu já queria pegar a menina. Só que ela chamou ele de inseto, mas não entendeu. Eu tenho que me controlar. É, eu sou muito espontânea até demais. Eu tenho que parar com isso também. É isso. Você tava ansiosa. Eu me passo até rápido. Eu abri a janelinha aqui, fiquei com o pessoal batendo papo. Oi, Denise. Denise, tô mesmo. Eu já tenho, Leandro, um livro já.
A Isa. É, Isa, se eu puder um dia eu puder te contar as coisas que eu não posso contar aqui, eu acho que vai ficar muito longo, né, André? Eu não- Mas é sobre mim, não, é sobre minha profissão. Hum, tá. Então tá bom. Eu não posso esquecer na minha casa a chave. Como é que eu vou montar? Ai, Nossa, meu Deus. Acho que é a chave. Celular eu não me importo de esquecer, não, mas a chave. Acho que é a chave. É, chave. Geralmente eu esqueço. Geralmente eu esqueço. Já aconteceu de eu ter que pular o portão, eu já esqueci já. Minha filha, sem Deus. Ai, tanta coisa. Mas acho que sem Deus. Acho que Deus pra mim vem antes da minha filha. Comer. Eu gosto de tomar açaí. Eu amo açaí. Se eu pudesse, eu faria. Eu abençoaria um monte de gente. É, às vezes eu entro em alguma batalha só pra ver as pessoas sorrirem, você acredita? É, falsidade. Não gosto. Porque tem uma coisa que eu não sei. Você vai falar, é falar. Desesperada. Eu detesto me atrasar. Se você me vê atrasada, você pode ter certeza que tem alguma coisa muito errada. Eu sou extremamente pontual. Marcou o compromisso comigo 7 horas, 6h50 eu tô lá. Bijuteria. Amo bijuteria. Amo. Quase não dá pra ver, né? Amo biju. Até o Último Homem. Já assistiu? É um filme de guerra. É um filme de guerra de um soldado que é cristão e ele não pode usar arma durante a batalha. Então ele resolve. Eu não vou dar muito spoiler. Ele resolve. Até o Último Homem assistam. É um filme de guerra, um pouco pesado, mas ele traz uma reflexão muito grande que você pode ser útil de uma outra forma. É maravilhoso o filme, eu já assisti ele mais de 10 vezes. Gosto. É, o Quarto de Guerra também é legal. Mas eu ainda fico com Até o Último Homem. É legal. Romântico. Romance. Provavelmente.
Eu ia sair dando soco em todos eles. Do jeito que eu ia sair passando carro por cima de todo mundo. Ai, amiga. E eu tô pronta, me leva, vem. Ai, tem alguma pergunta que eu gostaria que tivesse sido feito? Não, acho que você perguntou praticamente tudo, né? Não, não teria nenhuma, não. Mas se você tiver com alguma vontade de fazer alguma pergunta, pode fazer. Obrigada. Meus abraçadores. Ai, ai. Bora lá. A mensagem que eu vou deixar para vocês é aquela que eu costumo levar para minha vida. Ninguém é melhor do que ninguém. Nós somos todos iguais. Filhos de um Deus rico, vivo, Pai galardoador, abençoador, protetor. E abaixo dele não existe nada nem ninguém que pode nos derrubar. E desistir nunca vai ser uma opção. E seguimos todos na mão daquele que nunca nos deixou e nunca vai nos deixar. É isso. Imagina, eu que agradeço. Não tem nada que dizer. Eu amei, foi ótimo. Eu achei um pouco. É, as da borrada. Imagina, sempre que precisar de mim, tamo junto. Ó, toquei. Menina, me agradeço. Obrigada, obrigada. Amém. Obrigada, obrigada. Obrigada pelo convite.
Uma hora eu faço, pode ser? Fechei teus olhos então, mulher. Senhor meu Deus, eu peço e te clamo agora pela tua santa e preciosa presença aqui neste lugar. Peço que abençoe a vida da Vi de uma forma sobrenatural, que sobre ela caiam bênçãos do mais alto do teu trono, que ela seja fortificada, fortalecida, enaltecida, e que a tua vontade sobre a vida dela seja sempre conforme a tua palavra, boa, perfeita e agradável. Que ela prospere não só aqui, mas em tudo que ela fizer. Onde ela colocar a palma das mãos dela seja abençoada e onde ela pisar a planta dos pés dela ali, ela possua. Que ela tenha os sonhos realizados, concretizados. Eu declaro os teus sonhos desengavetados. E tudo aquilo que você planeja e deseja na sua vida sendo alcançado em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Eu também oro por cada um que ficou na barra de rolagem, tanto do meu lado quanto do seu, que a vida dessas pessoas sejam alcançadas pela presença gloriosa e santificada do Senhor, que elas sejam nessa noite, elas recebam a presença de um Deus vivo e poderoso e que Ele estenda as mãos sobre cada um deles, independente do problema. Eu declaro cura nas casas onde é necessário a cura. Eu declaro salvação onde é necessária a salvação. Eu declaro restauração onde é necessário. Em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Eu agradeço. Imagina. Eu fui muito abençoada, obrigada. Amém, nós todos. Beijo. Obrigado, pessoal. Amo vocês. Beijo.